Hoje nós vamos fazer um programa de uma forma não típica, porque eu hoje não terei convidado para entrevistar. Eu hoje vou tirar o dia de hoje para reverberar um tema que vai tomar a imprensa daqui a alguns poucos dias em relação ao tabagismo. No dia 29 de agosto é o Dia Mundial, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O dia 31 de maio é o Dia Mundial sem Tabaco. Mas o 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data que foi uma lei sancionada em 1986. O Brasil é pioneiro, inclusive, o Dia Mundial é de 2 anos depois. Em 1986, o então presidente José Sarney sancionou essa lei que criou esta data e que foi fruto, né, do esforço de muitas pessoas, de muitos ativistas, de muitos técnicos na área de saúde que pleiteavam a gente ter uma data para concentrar a comunicação do problema. Então, desde 1986, nós já vamos para 40 anos que a gente celebra, se é que a gente pode usar essa palavra, um tema tão grave quanto a dependência química e nicotina e as consequências nefastas sobre a saúde pública brasileira e global. Mas o fato é que quando você tem uma data, acho que os políticos inclusive já entenderam isso e os ativistas também. As datas, elas são importantes em termos de espaço de comunicação. Quando chega em determinadas datas, eu sou convidado para participar de uma série de entrevistas, de programas e tal, coisas que às vezes no mês seguinte, se não tiver nenhum evento correlato, aquele assunto não tem tamanha relevância. E eu estou particularmente grato ao Ministério da Saúde pela eleição do tema desse Dia Mundial Dia Nacional de 2024, que é uma preocupação nossa, da nossa ONG e dos meus pares, né? Há muitos e muitos anos, há décadas. É o fenômeno de males gerados pelo uso de tabaco para o binômio mãe-feto. Então, o Dia Nacional desse ano vai tentar marcar da relevância aos danos provocados à gestante, ao feto e à própria gestação, que muitas vezes eu vou tentar passar aqui para vocês, muitas vezes as gestações, quando acontecem, podem ser interrompidas. Então, o Ministério da Saúde, via o Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério, elencou para esse dia 29 esse tema. Na reedição do programa eu vou botar, inclusive, um QR Code para as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar, possam assistir o evento sobre o Dia Nacional pela TV INCA, né, pela TV do Instituto Nacional do Câncer, ao vivo. Mas hoje eu então vou tentar abordar os principais aspectos dessa relação tabagismo-gestação por considerar que realmente as pessoas precisam ter essa informação. Há 2 semanas atrás nós recebemos aqui uma psicóloga, Dina Frutuoso, uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma ativista sobre um tema correlato. Né? Ela veio aqui falar conosco sobre a síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome que só ocorre se a gestante fizer uso de álcool durante a gestação.
Então o nosso programa de 2 semanas atrás foi sobre as consequências das mães utilizarem álcool durante os 9 meses de gestação. As consequências para o feto podem ser não só irreversíveis, mas podem ser bastante graves e comprometer muitas vezes a vida da pessoa para sempre. Então o programa, que depois eu vou colocar o link aqui para quem não teve a oportunidade de acompanhar, o programa ele mostrou essas facetas todas, e é bom que se saiba que existe um grupo de pessoas dedicadas a fazer ativismo em relação à SAF. No caso do tabagismo, a gente considera que o tema também merece mais discussão. As pessoas merecem e precisam receber mais informação. A gente pode abordar essa questão pelo lado da mãe e pelo lado do feto ou do bebê. No caso, vamos começar aqui pela questão da mãe, da gestação propriamente dita. Uma coisa que é bom a gente lembrar, frisar, que o uso de nicotina, o uso de produtos, sejam eles quais forem, pelas gestantes, podem, em primeiro lugar, impedir a gestação. O fumo e o fumar podem gerar infertilidade. Não só infertilidade para a mãe, que seja fumante, mas também infertilidade para o pai, se for também fumante. O fumo, ele altera diversos aspectos importantes para haver uma gestação, uma nidação, para que o óvulo se implante corretamente, chegue até onde tem que chegar. Então, por exemplo, há riscos de uma gestação, uma vez que o indivíduo não seja infértil. Por exemplo, você pode ter uma dificuldade de mobilização do óvulo, que é produzido lá em cima, passa pelas trompas até ser implantado no útero. Só que esse movimento do óvulo, ele pode ser um movimento irregular e incompleto. Então existem situações em que essa nidação, esse encontro do óvulo com o espermatozoide acontece na trompa. Então é chamado de prenhez, né? Gravidez ectópica. Ectópica querendo significar fora de lugar. E às vezes esse óvulo começa a se desenvolver na trompa, numa das trompas, e o que primeiro impede que a gravidez prossiga, mas que pode levar a um rompimento dessa trompa com hemorragias e riscos graves para a saúde física da mãe. Então, primeiro, a pessoa pode não conseguir engravidar. Engravidando, pode essa gravidez ser interrompida por ter uma gestação fora de lugar. Segundo, que a qualidade desse óvulo pode não ser a melhor possível e, inclusive, a qualidade do espermatozoide também pode não ser o melhor possível, o que vai gerar futuramente outra complicação de uma gestação, que é o aborto espontâneo, né? Quando a gente fala de gestação, existem aquelas gestações que são inesperadas, né? O casal não achava que fosse engravidar, mas existem gestações que são muito perseguidas, que são muito queridas pelo casal e muitas vezes pela família, né? Às vezes é uma irmã pequena que quer que os pais engravidem para ela ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Então, às vezes, essas gestações que são muito queridas geram um trauma extraordinário para o casal quando acontece um aborto espontâneo. E esse aborto a gente costuma chamar de espontâneo quando ele ocorre até a 13ª semana de gestação. Então, aquele casal que ambicionava
ter uma nova cria, ou o primeiro filho ou filha, se vê ali no meio de um sangramento, de repente, às vezes anunciado muito brevemente, e aquela gestação é interrompida, e o que gera realmente um grande trauma para a mãe, para o pai, para a família. E esse abortamento espontâneo, ele é também fruto, em muitos casos, evidentemente não é só o uso de produtos de tabaco que geram um aborto espontâneo, mas em muitos casos a causa desse aborto é o fato da mãe, aí no caso, inclusive, a mãe como fumante involuntária. Às vezes é o pai que é fumante e não a mãe. No caso da SAF, da síndrome alcoólica fetal, não existe o alcoolismo involuntário da mãe. Quer dizer, se o pai resolver tomar álcool durante o período de gestação de 9 meses, isso não interfere na gestação. Mas o fumo do pai, o uso do pai, tornar a mãe fumante involuntária, que eu não gosto de usar o termo passivo, mas esse fumo do pai pode interferir e gerar desenlaces indesejáveis a uma gestação. Um outro fenômeno que ocorre também, que é um fenômeno que pode gerar problemas graves ao feto, é o parto prematuro. Igualmente, o fato do indivíduo usar cigarro, por exemplo, cigarro comum ou cigarro eletrônico, que tem uma taxa de nicotina, a nicotina é um dos fatores que leva essa prematuridade. A nicotina impede que o feto seja bem alimentado. É como se a gente, o ser humano adulto, não comesse, ou comesse muito menos que o nosso corpo precisaria que a gente comesse. No caso da gestação, o fumo reduz o aporte de sangue, que é onde vão os nutrientes, para o feto. E nessa redução de aporte, o feto é um feto inferior do ponto de vista da sua composição ao que ele deveria ser. Então, a gente costuma aconselhar as pessoas a evitarem o fumo, porque a prematuridade, diferentemente do aborto espontâneo, onde aquela gestação se encerrou, a prematuridade, muitas vezes a criança nasce e vai sobreviver e vai se desenvolver. Mas claramente os riscos de complicação de um bebê que nasça antes de 36, 37 semanas, o risco é muito maior do que aquele bebê que veio a termo, que nasceu no seu período esperado do parto, né? Então, muitas crianças ficam por muito tempo em unidades de terapia neonatal. As mães, às vezes, têm que ir todo dia à UTI, várias vezes por dia, para amamentar essas crianças que nasceram antes do tempo e que não podem ir para casa. Então, os pais vão para casa, mas a criança fica no hospital, às vezes por um tempo longo, às vezes por várias semanas. E isso tudo poderia ser evitado. O importante da gente trabalhar essas questões como o tabagismo e como o álcool na gestação é que essas coisas podem ser evitadas. Não existe nada que determine que você não possa parar de fumar, por exemplo, ou não possa parar de ingerir bebida alcoólica a partir do momento que descobriu-se grávida, né? O casal descobriu-se grávido. Então, já ouvi muito dizerem assim, mas a criança que nasce prematura nasce com baixo peso. Aliás, para nascer com baixo peso não precisa ser prematuro, né? O tabagismo também está relacionado a um bebê nascer com menos peso do que poderia, do que deveria. E aí eu já vi muita gente dizer que não, então é só depois que nasceu, entra a fase de aleitamento e vai crescer, e vai recuperar peso, e em alguns meses já está normal. Mas o que a gente sabe é que não é só a questão do peso. O fato da criança ter nascido com peso abaixo do que deveria indica que outras questões no seu organismo também foram prejudicadas.
A gente sabe que a formação do cérebro humano, hoje os estudos estão dizendo que ele só se encerra, só está efetivamente completo o nosso sistema nervoso em torno de 20 a 25 anos de idade. Imagine o cérebro de um feto, lá de poucas gramas ao começar o seu desenvolvimento, o quanto que esse cérebro pode ser afetado por 7.000 substâncias tóxicas, que são as substâncias que compõem a fumaça do cigarro convencional. No cigarro eletrônico, por exemplo, tem outras tantas mil substâncias, inclusive substâncias que não existem na fumaça do cigarro convencional, aquele chamado falsamente de vapor, aquilo é fumaça também. Aquilo no vapor é só para tentar iludir as pessoas de que o produto seria um produto mais inócuo. Mas ali, por exemplo, tem metais pesados, né? Esses metais pesados, boa parte deles, a gente não sabe qual é o que aquilo vai gerar, quais serão as consequências no futuro, o próximo, ou então mais à frente. A gente sabe que existe outro risco para a gestação, que é a chamada placenta prévia. A placenta, ela é o canal entre a mãe e o alimento, né, e o feto. Então é através da placenta que o feto é alimentado e mantido vivo. Quando há o implante do embrião lá no útero, quando aquilo ocorre, normalmente ocorre na parte superior do útero. Pelos problemas levados pelo tabagismo, esse crescimento se dá na parte baixa do útero. Então a placenta ela fica numa posição que não é a posição ideal. E isso gera também distúrbios vários, e inclusive interrupções e agravamentos de desfechos dos partos, né? O endométrio, muitas vezes, como ele também é mal irrigado pelo efeito nicotina, que, como se diz, ele faz uma vasoconstrição, o que diminui o aporte de oxigênio para todo tipo de tecido, não só endométrio, mas para todos eles, você muitas vezes tem uma perda daquela gestação, porque o endométrio não segurou a onda, né? E quando a gente pensa no sofrimento de um casal ao perder o filho, a gente precisa focar, já que a gente sabe que esse sofrimento pode ocorrer, a gente precisa, por exemplo, desde o planejamento familiar, tentar fazer uma comunicação adequada para que as pessoas informadas, estando informadas, possam tomar a melhor decisão. Vamos tentar parar de fumar antes de engravidar? Essa é uma decisão importante, porque a culpa, além da perda, além da dor da perda de um bebê, de um feto, além disso, você tem um processo de culpa, porque mal ou bem a pessoa entra em algum momento em conhecimento, começam a perguntar, mas por que a gestação parou? Estava indo tudo tão bem. E aí alguém diz, ou a pessoa lê numa matéria de jornal, ou num artigo científico que lhe chegue à mão, ou algum familiar diz, mas você tinha que ter parado de fumar. Então o ideal é que eu não sou da área eu sou pneumologista, não sou da área de pediatria, muito menos de neonatologia, e também não sou ginecologista. Mas o que há uma crença, né? Não chamo nem de crença, há assim uma percepção de que hoje em dia o planejamento familiar está muito precário. As próprias consultas de pré-natal, eu tenho conversado com neonatologistas ou com obstetras, amigos, eles dizem que muitas vezes uma gestante chega a eles pela primeira vez para fazer uma consulta de pré-natal com
com 8 meses de gestação. Quer dizer, os profissionais não tiveram nem a oportunidade de orientar desde o início, de fazer os exames indicados para você levar uma mulher a ter filho, a ponto de você hoje ter um número grande de crianças nascendo com sífilis congênita. Ou seja, uma coisa que tinha que ter sido detectada lá atrás e tratada, no caso da sífilis, que também tem consequências para um bebê, você deixa para fazer esse diagnóstico em cima da hora ou só depois que a criança nasceu, né? Do ponto de vista do desfecho negativo do uso do tabaco e da gestação, aí já partindo já para o bebê nascido, existe uma síndrome chamada síndrome da morte súbita do bebê. E há outras siglas que se chamam de síndrome da morte súbita infantil ou síndrome da morte súbita do lactente. Tudo isso, resumindo, é uma coisa absolutamente devastadora, que são bebês que nascem saudáveis, muitas vezes nasceram lá a termo, no momento certo de nascer, parto normal, sem nenhuma complicação, muitas vezes, e ali com alguns dias, semanas e alguns meses de nascido, subitamente o bebê falece. Por isso que o nome é síndrome da morte súbita. Essa síndrome da morte súbita, evidentemente, também não é exclusiva de bebês, de fetos que foram expostos à fumaça do tabaco, mas é extremamente frequente que isso ocorra. Isso é uma constatação já bastante conhecida e pacificada, que o tabagismo é uma das principais causas da morte súbita do bebê. Então, imagine-se uma criança que estava ali fazendo a alegria da família, se desenvolvendo naturalmente, de repente ela está dormindo e não acorda. E os pais não têm a menor ideia do que aconteceu. Os estudiosos dessa síndrome apontam para vários problemas com frequência relacionados ao uso do tabaco, por exemplo, uma disfunção respiratória. São bebês que nascem com menos capacidade respiratória do que outros bebês, se fumantes e os pais não tivessem sido. E existem lesões na função cardíaca desses bebês também. Muitas vezes essa morte súbita se deveu a uma cardiopatia que passou despercebida, mas que tem como pano de fundo a exposição dessas crianças à nicotina e as outras substâncias que estão ali embutidas nessa fumaça. A gente sabe que um dos principais elementos, né, que alimentam o nosso organismo é o oxigênio. O oxigênio, ele entra com a nossa inspiração, a gente pega o oxigênio do ar, esse oxigênio passa pelo pulmão, entra dentro das pequenas, o nosso sistema vascular minúsculo, lá microscópico, que envolve os alvéolos, passa então do pulmão para o sangue, do sangue e do alvéolo ele circula por todo o nosso corpo, e o nosso corpo então recebe oxigênio, cada tecido, o cérebro recebe, o coração recebe, a pele recebe, os ossos, tudo recebe oxigênio. Bom, o oxigênio, quando ele se liga ao sangue, ele recebe o nome de oxihemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que tem ferro dentro, que também tem ferro associado, e aí se junta com o oxigênio e faz a carboxihemoglobina. Por isso que a anemia, por exemplo, pode levar uma pessoa a sentir cansaço e tal. O que acontece, por exemplo, com a fumaça dos cigarros de combustão é que
existe um percentual grande de monóxido de carbono no sangue. E o monóxido de carbono, né, o CO, uma molécula de carbono e uma molécula de oxigênio. O CO se une à hemoglobina com uma preferência 250 vezes maior do que o oxigênio. Então no sangue do fumante, e isso se aplica ao sangue da fumante, existe um percentual grande de carboxihemoglobina, ou seja, uma hemoglobina que não está carregando oxigênio. Ela está carregando monóxido de carbono. Então a gente acha que está respirando, acha que o oxigênio que entrou na gente vai ser todo aproveitado, mas parte desse sangue não tem oxigênio. E essas crianças, esses fetos em formação, com tudo em desenvolvimento, com o cérebro em desenvolvimento, com os pulmões em desenvolvimento, essas crianças recebem um sangue, entre aspas, sujo. Por outro lado, a nicotina tem um potencial de estreitar os vasos sanguíneos, sobretudo as artérias, que é um potencial incrível. Eu vi um exame uma vez, de uma tese de mestrado de um colega, Paulo Roberto de Carvalho, se não me engano, um cirurgião vascular, que a tese de mestrado dele foi mostrar as alterações que a nicotina levava no sistema vascular. Então existia um exame chamado termografia, que eu, como não sou da especialidade, essa tese é de 1976, ele me cedeu um exemplar da tese. E como eu não sou especialista, eu não sei se isso tem algum significado hoje, se esse exame ainda é feito. Nós temos tantos exames modernos que podem avaliar a função vascular, mas essa termografia consistia no seguinte: quando eu editar o programa, inclusive vou botar essa foto, consistia no seguinte: você fazia o exame das mãos de um paciente ou de uma paciente, e era um exame colorido, que o resultado dele era como se fosse uma foto escura, em que os dedos das mãos mostravam uma determinada cor, que era a cor por onde o sangue estava passando. Então, os exames vinham uma cor vermelha antes da pessoa dar uma tragada. Aí pediam à pessoa que estava sendo examinada que fumasse provavelmente um cigarro inteiro, e esperava-se um determinado tempo e se repetia essa termografia. Pois bem, em 5 minutos, aquela mão vermelha no exame ficava azul, mostrando um déficit de sangue nas extremidades impressionante com apenas um cigarro, né? O que se sabe, né, os artigos mostram que o consumo médio de um fumante por dia é entre 20 e 30 cigarros por dia. Isso é na média. Tem gente que fuma 5 cigarros por dia, tem gente que fuma 3 maços, até mais, mas em média entre 20 e 30 cigarros por dia. Então a gente imaginando o mal que isso pode gerar a todos os órgãos do nosso corpo, todos os sistemas são afetados por essa inacreditável descarga de substâncias ruins, inclusive substâncias que fecham os vasos. Por exemplo, disse que um infarto do miocárdio, que é um evento em que um pedaço do coração ficou sem sangue porque uma determinada artéria coronária não levou o sangue lá, os infartos de miocárdio são a causa é apontada como uma obstrução em 94, mais ou menos, por cento dos casos, mas em 6% dos casos a contribuição é que, além de você ter um trombo que impediu a coronária, que obstruiu a coronária, impediu que o sangue passasse adiante e aquele pedaço do coração fica sem sangue, mas uma outra questão é que a coronária também fecha, diminui o seu calibre por efeito da nicotina, que tem essa propriedade, fechar os vasos. Então, imaginemos que durante 9 meses um feto recebeu oxigênio e recebeu, infelizmente, monóxido de carbono junto.
e teve o efeito em seus vasos de um espasmo provocado pela nicotina 20 a 30 vezes por dia, durante 9 meses. O resultado disso é que certamente já não há mais dúvida também sobre isso. Todas as funções do bebê estão prejudicadas, estão reduzidas se você comparar um bebê que nasça sem ter sido exposto nenhum dia sequer à fumaça de qualquer produto de tabaco, narguilé, cigarro eletrônico, não tenha usado snus, que dá aquela nicotina que se põe em cima da gengiva, como se fosse um chiclete, mas sem mascar, cachimbo, charuto, cigarrilha, e tudo isso carrega essa quantidade imensa. Cada produto tem uma quantidade diferente, mas todos são nocivos. Não existe nenhuma quantidade segura que você possa dizer, não, se eu fumar só na gestação 2 cigarros por dia, não vai ter problema. Agora, hoje é dia 24, dia 21, saiu um artigo super interessante que foi publicizado pelo Globo, que na edição do programa eu vou botar aqui o artigo, que mostra, eles fizeram análises dos desfechos das gestações e separaram as mães em categorias que ia mães que fumavam de 19 a 20 cigarros por dia, 16 a 15, e foram reduzindo até um grupo de mulheres que só fumavam 2 cigarros por dia. E o que se viu é que o desfecho de quem fumava só 2 cigarros por dia também não é igual a se ela não fumasse. Então, isso confirma uma coisa que a gente já sabe, que não existe uma quantidade segura de utilização nem de álcool e nem de tabaco durante a gestação. Então, essa síndrome de morte súbita do bebê é consequência também de todo esse quadro nefasto que é provocado por essas substâncias malditas mesmo, né? Uma outra questão importante quando a gente pensa na mulher fumante, já não tendo até no momento tanta relação com a gestação, é que o fumo reduz a produção de hormônio, de estrogênio nas mulheres. E isso leva a uma série de desfechos ruins também na vida das mulheres no futuro. Por exemplo, sabe-se que as mulheres, elas são protegidas, por exemplo, de infartos, elas infartam menos do que os homens, porque o hormônio que elas têm, nós homens não temos. E esse hormônio é protetor para desfechos ruins, seja infarto, seja um acidente vascular cerebral. Quando você diminui o estrogênio e entra numa menopausa precoce, você perde ali 5 a 10 anos que você poderia estar produzindo e sendo protegida pelo estrogênio, você começa a correr riscos. Às vezes, no caso aí dessas doenças vasculares que eu citei, às vezes há desfechos piores do que os homens. Quer dizer, as mulheres infartariam se não fumassem muito depois dos homens, mas uma vez que infartem na mesma idade, vamos dizer, do que os homens, as consequências para a mulher de terem infartado, vamos dizer, com 45, com 50 anos, as consequências são muito piores e os estudos também mostram isso com clareza. A chance de a pessoa, ao infartar, uma mulher ao infartar, morrer, uma morte súbita, é muito maior do que a dos homens. As complicações de um infarto ou de um acidente vascular cerebral nas mulheres é pior do que o dos homens. As artérias coronárias, por exemplo, das mulheres são mais finas do que a dos homens. Então é mais fácil uma obstrução de uma coronária na mulher do que no homem. Então, outros estudos mostram, por exemplo, que o tempo que uma mulher fica numa unidade coronariana depois de um infarto é maior do que os homens. Enfim, aquela ideia de sexo frágil, que a gente sabe que é uma ideia meio estapafúrdia, mas no caso da exposição aos produtos de tabaco, realmente a mulher é mais frágil que o homem. E, paradoxalmente, hoje, no mundo inteiro, existem mais homens do que mulheres fumantes, mas
que os estudos também, tem tanto estudo sendo produzido no Brasil e fora do Brasil, que para qualquer tema que você olhe, ou pesquise, ou tente se aprofundar, você vai ver uma quantidade imensa de estudos, né? Então alguns desses estudos estão mostrando que na iniciação, a mulher adolescente de hoje está começando a fumar muito, uma quantidade superior à dos meninos. Então, é bom que a gente perca um tempo esclarecendo também essas crianças de que é preciso se resguardar do marketing, da intenso marketing da indústria da nicotina, que é talvez esse marketing o que justifique nós temos ainda no planeta 1,25 bilhão de fumantes, ou seja, de dependentes desta droga que é extremamente viciante, que é a nicotina. Uma das consequências, outra consequência da menopausa precoce é a osteoporose. Os ossos ficam mais porosos em menor ou maior grau. Por exemplo, nos Estados Unidos há hoje uma epidemia de fratura de quadril e de fêmur. Quedas que muitas vezes a gente poderia sofrer uma queda e se levantar e sair andando. Se os seus ossos estiverem porosos, estiverem frágeis, a chance de fratura aumenta muito. E, paralelamente, a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, tem envelhecido e se mantido viva. Então, hoje você já tem os famosos centenários, né? Então, se você faz uma menopausa precoce e você começa a ter um processo de descalcificação dos seus ossos ao longo de algumas décadas, quando você chegar aos 70 anos, a chance de você ter fraturas aumenta muito. Ter quedas, é claro, né? Porque a gente tem o equilíbrio lá, com a idade já vai diminuindo, mas em caindo e quebrando, as chances de complicações são muito grandes, né? Hoje em dia se estuda as principais causas de morte violenta no mundo. Existem uma das causas de mortes violentas, a gente pensa sempre em termos de arma de fogo, né? De guerras e assassinatos e suicídio com arma, mas a queda é um dos principais fatores de risco hoje para mortes, né? Então a gente tem que se preocupar não só quando a gente tem 40 anos, não só com aquele momento presente, mas todos nós queremos envelhecer, né? Qualquer opção outra ao envelhecimento, como dizia o meu amigo imortal da Academia Brasileira de Letras, João Ubaldo Ribeiro, qualquer alternativa ao envelhecimento é ruim, é pior. Então a gente, se quer envelhecer, a gente tem que começar desde cedo a se preocupar com isso. Uma outra questão que me chama muito a atenção e me preocupa muito, eu trato de fumantes desde a época que não havia nada para se tratar fumantes. A gente assumia que aquilo ali era uma papoterapia. Então a gente conversava com os pacientes, motivava os pacientes, mas não tinha como tratar os pacientes. Hoje em dia a gente tem recursos, né? E, inclusive disponibilizados para o SUS. Quem estiver nos ouvindo, estiver, por exemplo, pensando em engravidar, é fumante, procure uma clínica da família, se informe sobre onde no seu bairro tem oferta pelo SUS de tratamento. Inclusive hoje, semana passada eu fiz uma pesquisa, as farmácias comuns de bairro, de redes de farmácia, não tem, por exemplo, no momento, na pesquisa que eu fiz há 15 dias, em todas as farmácias do bairro onde eu moro, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, não tem adesivo de nicotina, que é uma das formas de você ajudar o fumante a parar, que é chamada terapia de reposição de nicotina. Não tem. E eu fiz uma consulta aos meus pares que lidam com a questão do tratamento do tabagismo a nível público, os gestores aqui do Rio de Janeiro, não só do estado, mas do município também,
tem a oferta desses adesivos no SUS. Então procure saber porque todos nós temos a clareza de que parar de fumar não é uma coisa simples, senão a gente não teria 1,25 bilhão de fumantes no mundo. Não é simples largar, porque a nicotina é uma droga poderosa em gerar adicção, em gerar escravidão. Mas é possível parar de fumar. Eu parei de fumar numa época que também não havia nada para se usar, mais de quase 40 anos atrás. Eu parei de fumar e não tinha nada para amenizar a síndrome de abstinência, aqueles sintomas de irritação, de tristeza muitas vezes, de irritabilidade, de ansiedade muitas vezes, de aumento às vezes do apetite, de querer repor os neurotransmissores comendo ou aumentando a ingesta alcoólica, enfim. Mas a gente recai, tem lapsos, recai às vezes, diz que em média entre 6 e 7 vezes de tentativa é lá que você vai conseguir. Mas se você estiver planejando engravidar, seja o marido, seja a esposa, nós sugerimos fortemente que essa decisão seja tomada. Então, uma das coisas que me preocupa é que, como eu mencionei, a nicotina é a droga que mais gera dependência química que se conhece no planeta. A heroína não tem o mesmo poder, a cocaína não tem o mesmo poder, o álcool não tem, os benzodiazepínicos não tem, o crack não tem o mesmo poder. Mas a adicção, existem hoje estudos, sobretudo de um pediatra americano chamado Joseph de Franza, que ele demonstrou que para quem tenha um gene, e não é só um gene, são vários genes que têm esse potencial. Quem tem um gene de se ligar à nicotina, um cigarro pode ser suficiente para o indivíduo ficar preso à droga para o resto da vida. Então você experimenta uma droga hoje no Brasil, por exemplo, a média de iniciação é no meio da adolescência, 15, 16 anos. O indivíduo vai morrer com 88, por exemplo, como morreu o Alain Delon há 2 ou 3 dias atrás, o ator mais famoso da França, e que diziam que ele era o homem mais bonito do mundo no seu auge lá da juventude e meia-idade. Enfim, você começa uma prática adolescente, ignorando os riscos, minorando os riscos, achando que quando quiser vai parar de fumar, e às vezes você vai morrer por um infarto do miocárdio aos 40 anos de idade, porque aquela decisão equivocada tomada na adolescência. Mas o meu alerta aqui é que quando uma gestante fuma, ou quando o marido, o pai do feto é fumante, aquela droga vai parar no cérebro do feto da mesma forma que para nos nossos cérebros. A gente fuma, quem fuma, para obter uma droga chamada nicotina que aumenta a produção de diversos neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, noradrenalina. Então, quando se tenta parar de usar nicotina, a queda desses neurotransmissores começa a cair de forma abrupta e desenvolve-se aí uma coisa que eu já mencionei, chamada síndrome de abstinência, que a dopamina gera alegria. Então a falta da dopamina pode gerar tristeza. A serotonina aumenta o nosso poder, por exemplo, de concentração. Então a falta da serotonina pode nos fazer ficar desatentos, ficar com a memória prejudicada. Eu tive professoras parando de fumar, professores do ensino fundamental de matemática, que não conseguiam corrigir prova dos alunos com coisas elementares, como soma, multiplicação. Ela pediu o filho, o relato dela, ela pediu o filho de 16 anos para corrigir as provas para ela, porque ela não estava conseguindo. A serotonina também reduz o apetite. Quando você diminui
a oferta de serotonina, quer dizer, quando essa oferta cai, aumenta o apetite. A serotonina também é um fator de geração de coragem, de enfrentamento. Tira a serotonina, o indivíduo começa a ficar angustiado, inseguro de conseguir coisas, de enfrentar determinadas situações. A acetilcolina e a noradrenalina têm umas características interessantes a nível cerebral, que é manter as pessoas, por exemplo, equilibradas, andando em forma de equilíbrio. E você, quando tira esses neurotransmissores, também tem como consequências, por exemplo, tem gente que acha que o chão está se mexendo, ou que está pisando numa nuvem, que não está pisando sobre o solo. Só que a grande questão é que quando você para de fumar, não é só um neurotransmissor que diminui, são todos os neurotransmissores, e de uma hora para outra, com os quais a gente já estava acostumado há décadas, você começa então a sentir os efeitos. Você fica ao mesmo tempo ansioso, triste, com medo, com vontade de comer e sem conseguir trabalhar direito. Tudo ao mesmo tempo. Por isso parar de fumar é tão difícil. E você hoje precisa, por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental. Você precisa de atividade em grupo para que os pares que estejam passando por aquela situação, eu acredito muito nisso, um troque com o outro esse tipo de... Como é que você resolveu aquele problema? E o sono, que você ficou sem conseguir dormir? Como é que você resolveu o apetite? Como é que você se controlou? Como é que você fez na hora que vinha a fissura? Que as fissuras levam 5 minutos, mas enquanto aquela fissura está acontecendo, a sua vontade às vezes é desesperadora de fumar um cigarro. Agora, vamos voltar para o nosso tema. A criança nasceu. Aquele sangue com nicotina que através da placenta chegava na criança, não chega mais. Então, durante 9 meses, a criança tornou-se dependente de uma droga pesadíssima. Aí chega na hora do parto, o cirurgião, o ginecologista obstetra, corta o cordão umbilical. Aquele sangue que ia para o cérebro da criança, do feto, não vai mais. E como é que a criança expressa a síndrome de abstinência em nicotina? Acabou de nascer, 1 dia de vida, 2 dias de vida, a taxa de nicotina começa a cair. Em 48 horas, praticamente já não tem mais nicotina no cérebro daquela criança circulando. E aí? O que a criança faz? Como é que ela diz, me dá um cigarro? Ela não tem como dizer, porque ela não fala. Aí o que acontece? Ela chora. Ela chora. Depois de chorar, ela berra, porque ela está querendo algo que ela não obtém e ela não sabe se expressar, ela não sabe dizer o que está faltando. O que acontece? É fome. É fome, então vamos dar peito. E a criança continua chorando, aí a mãe já acha que o peito não está... o leite dela não é suficiente. E é verdade, o leite da mulher fumante tem menos nutrientes que teria que se não tivesse. Isso é uma outra questão também que merece a gente rapidamente mencionar. O número de mulheres fumantes que têm filhos e não amamentam é muito maior do que as que não fumavam. O tempo de amamentação, o desmame precoce de bebês, filhos de mães fumantes, o desmame precoce é maior a quantidade. E a questão dos nutrientes no leite também já está bem pacificado, existe uma redução desses nutrientes. Agora, e aí? A criança está chorando e ninguém consegue dar nicotina para ela, porque nem pensa que ela pode estar sentindo falta daquela droga. Então, aí dá um funchicória, né? O pessoal gosta de medicação homeopática e dá remédio para cólica, e bota remédio para ninar e balança no berço. E, na verdade, ela está ali num sofrimento atroz que ela não tem como explicar, que é a falta ela é dependente química e não tem química naquele momento. Ninguém vai botar adesivo no bebê. Primeiro, que não sabe, ele está chorando porque não tem nicotina. E segundo, porque não está indicado você usar nicotina em bebê. Enfim, nós estamos num impasse e é bom que a gente filtre essas coisas todas para pensar
quão mal nós poderemos estar fazendo aos nossos fetos futuros, bebês, crianças e adultos futuros, por simplesmente não conseguir evitar expor esses fetos a tanta substância ruim. Já faz mal para um adulto, já faz mal, imagina para quem está em formação como como um fetinho que está lá, que não pediu para ser concebido, e por outro lado que não tem como se proteger daquilo, né? Não tem como se proteger. Deixa eu ver aqui o que está faltando a gente mencionar. Eu aqui, essa parte é mais da mulherada, osteoporose, enfim. Uma outra coisa que eu não mencionei aqui é um número de... Eu mencionei que nós temos 1,25 bilhão de fumantes no planeta Terra. E nós temos já, a OMS já divulgou esse número, é um número meio que se mantém, 2,5, quer dizer, 2 bilhões e meio de pessoas que são fumantes involuntários. Então não é apenas o nosso programa, o foco hoje aqui, por causa do Dia Nacional Sem Fumo desse ano, é a relação tabaco-feto. Mas no planeta nós temos 2 bilhões e meio de fumantes involuntários. O último levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde para a mortalidade planetária por uso de produtos de tabaco dão conta de que nós já estamos chegando em 9 milhões de mortes anuais pelo uso de produtos de tabaco, aí incluídos os novos dispositivos eletrônicos, tabaco aquecido, enfim, e todo o resto que tem no nosso passado que nunca parou de ser vendido. Então, desses 9 milhões anuais de mortes pelo tabaco, 1,3 milhão, segundo a OMS, são fumantes involuntários ou passivos. Ou seja, também não há mais nenhuma dúvida que o fumo passivo é causa de adoecimento e de mortes de pessoas que nunca fumaram. Então, o fumo que vem é também chamado nos Estados Unidos de second-hand smoke, né? Um fumo de segunda mão. Então, a gente chama de fumo passivo, involuntário, que é o que eu prefiro, segunda mão, porque não foi a sua mão que puxou a fumaça, mas existe também hoje já estudos sobre um fumo de terceira mão, que é um fumo que não é inalação da fumaça propriamente dita, ao vivo ali, mas essa fumaça se depondo sobre superfícies como sofás, camas, lençóis, enfim, uma série de outros utensílios que você, se fumar num ambiente fechado, aquilo vai ficar lá, e aí você pode adoecer também por essa tal third hand smoking, né? Fumo de terceira mão. A indústria do tabaco tentou durante anos dizer que fumo involuntário não faria mal, que isso tudo era invenção de terroristas sanitários, que seríamos nós, né? Então eles chegaram a dizer muitas vezes que o problema do fumo involuntário é que os prédios eram mal feitos. Então a doença não era provocada pelo produto deles, era provocada pelos prédios mal desenhados pelos engenheiros e arquitetos. Enfim, entre as falácias de uma pesquisa que virou histórica, pesquisaram num ambiente grande de um escritório, com não sei quantas salas, eles dosaram, no momento que se fumava em ambiente fechado, eles dosaram as taxas, né, de substâncias que tinha naquele ambiente. Usaram lá os métodos mais sofisticados para dosar aquilo. E provaram que ali não havia, quer dizer, eles levaram essa prova de que ali não havia substâncias que pudessem impactar tanto a saúde das pessoas. A única coisa que eles não disseram é que eles fizeram aquela pesquisa às 3 horas da manhã, quando há mais de 8 horas não tinha mais ninguém naqueles escritórios. Então eles só não revelaram esse pequeno detalhe. Não tinha
níveis preocupantes de substâncias tóxicas na pesquisa que eles fizeram, porque não tinha realmente fumaça ali mais. As pessoas já tinham ido embora, havia quase 12 horas. Então, dessas falácias, nós temos uma série de outras, né? E uma das falácias, então, que foi muito marcante, era essa, de que não existia risco para o fumante involuntário. Quando, na verdade, o que a gente sabia que é esse exército de 2,5 bilhões de fumantes involuntários é uma força de pressão antitabágica, né? São muitas pessoas remando na mesma direção com informação. Então, a partir de determinados momentos, né, no final do século XX, as pessoas começaram a tomar uma noção clara dos riscos do fumo involuntário. Mas isso não, ao nosso ver, ao ver de vários neonatologistas com quem eu conversei, ginecologistas, pediatras, isso ainda não está introjetado na mente de pessoas que engravidam e fumam ao mesmo tempo. A gente precisa botar mais informação, tem que botar cartaz na rua, tem que fazer campanhas eficazes, tem que ir nas escolas, tem que informar isso em reunião de pais. A gente precisa de mais protagonistas que não sejam da área da saúde, gente que encampe essa luta e como está acontecendo hoje com a síndrome alcoólica fetal. Nós já temos o dia 9 de setembro, que é o Dia Mundial da Síndrome Alcoólica Fetal, quer dizer, tentando conscientizar mães que não bebam nenhuma taça de vinho durante os 9 meses de gestação. É possível chegar a isso, sabendo, fica mais fácil você obter essa vitória e evitar essa exposição se você souber as consequências que podem gerar no seu feto e na futura cria. Não sabendo, fica aquela coisa, a fulana bebia e o filho dela nasceu normal, não sei. Vai ver o teste, vai fazer testes de investigação de coeficiente de inteligência em filhos que tiveram SAF, comparando com que não tiveram. Vamos fazer a mesma coisa com filhos que foram expostos durante 9 meses à fumaça do tabaco, comparando com os filhos que não foram submetidos a essa exposição. Nós estamos, e hoje nosso programa é realmente um programa atípico, um programa que normalmente eu estou sentado do outro lado dessa bancada aqui, entrevistando colegas ou entrevistando pessoas interessantes que tenham coisas a falar, mas hoje eu estou nessa posição porque eu não queria deixar passar essa oportunidade que não vem sempre. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, dia 29 de agosto, é um dia que já vem desde 86, e, se não me engano, é a primeira vez que o CIDIA ressalta essa preocupação, nossa preocupação, minha e de todo mundo que lida com crianças, que lida com gestação, que lida com os desfechos negativos das consequências do fumar. Se não me engano, é a primeira vez. Nós já vamos para 40 anos de Dia Nacional de combate ao fumo. Então, essa oportunidade para nós é uma oportunidade única, rica, e que eu espero que a gente consiga influenciar mais serviços, por exemplo, que fazem planejamento familiar, serviços de pré-natal, que mais gestantes façam pré-natal. É inadmissível você chegar no final de uma gestação e não ter sido orientado praticamente para nada, para exposição ao HIV. Nós hoje temos um resultado fantástico em termos de contaminação por HIV e de fetos que antigamente eram quase que automaticamente a gestação de uma paciente soropositiva sempre terminava
com um bebê igualmente soropositivo. Hoje nós já revertemos essa curva. É uma coisa que é pouco falada por quem não é da área da saúde, mas é uma coisa admirável o que a ciência concluiu e determinou e deliberou. Mas se você não faz pré-natal, se você não é orientada, se você não faz os exames que são necessários, seu bebê pode nascer com sífilis, com consequências, por exemplo, cardíacas no futuro. Então, não há nenhuma dúvida de que a gente precisa de mais informação. Eu faço pesquisas às vezes na rua, eu faço perguntas e gravo e filmo, edito uns vídeos e tal, e é patente, né? É patente. Não há como negar, tampar o sol com a peneira. A informação ainda é deficiente. O objetivo do nosso programa aqui sempre foi esse, passar informação. Eu vou colocar um link, quando eu reeditar o programa, provavelmente amanhã, eu vou colocar um link de 2 entrevistas que eu fiz, aí sim com especialistas nessa área, o professor Clêmax Couto Santana, um pediatra, professor universitário, doutor em medicina, com teses ligadas, o mestrado foi sobre pneumonia numa região, num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Penha, e ele analisou as famílias e identificaram, levaram um tempo longo com estatísticos, acompanhando as famílias, e identificou quais famílias as crianças tinham desenvolvido otite, rinite, sinusite e pneumonia. E compararam o número de crianças, por exemplo, com pneumonia, era um número muito superior quando essa criança era exposta ao fumo do pai, da mãe ou de algum membro da família e dentro do domicílio. E isso numa região que era uma região que hoje mudou, que era uma região de curtumes, então tinha muita poluição ambiental. E separando essa questão, ficou patente que a questão é que a criança era exposta a fumaça do cigarro. Então, eu vou colocar o link também da entrevista que eu fiz com o gineco-obstetra e mastologista Paulo Quintela, que foi meu colega de hospital, e ele fala sobre os malefícios do fumo para as mulheres, em parte do que nós conversamos aqui hoje. Essas 2 entrevistas nós fizemos aqui no estúdio da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no mês de julho, foi um sábado seguido do outro, no mês de julho de 2016. Então, a nossa preocupação já vem de muito antes de hoje. E hoje, pela primeira vez, nós vamos ter aí o Dia Nacional focando nessa questão, no binômio mãe-feto, mãe-cria. Em 1994, eu escrevi um livro chamado Fumar Pra Quê, Meninas e Meninos, que é um livro que a gente acabou optando por torná-lo um livro eletrônico, que foi publicado originalmente em 1996. E esse livro tem mais ou menos uns 40 capítulos, e os capítulos foram construídos por perguntas, foi como se uma resposta a perguntas de adolescentes. Do Colégio Andrews, que é aqui no bairro de Botafogo, na cidade, e no Rio de Janeiro, e o Colégio Silveira Sampaio, que era um colégio no bairro de Curicica, em Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro, que era contíguo ao Hospital de Curicica, onde eu trabalhava. E eu fiz diversos trabalhos com Escola Silveira Sampaio. Dentre esses 40 capítulos, a preocupação com a gestação, eu fiz um capítulo específico sobre a influência do tabaco na gestação. Isso foi em 1994, ou seja, tem 30 anos e já fazia parte da nossa preocupação a questão de proteger os fetos
no resumo da ópera, proteger os fetos da indústria da nicotina. Essa é que é a grande questão. Então, eu vou botar na edição do programa o link para essas duas entrevistas, que são bem longas, cada uma deve ter 1h40, bem mais informação do que eu tentei passar aqui para vocês, mas eu recomendaria, mais do que recomendaria, eu solicitaria que vocês compartilhassem esse nosso programa de hoje, onde vão estar embutidos, depois da edição, essas duas entrevistas. E eu vou colocar uma terceiro link, que é a entrevista que eu mencionei com a psicóloga Dina Frutuoso, que é hoje uma também ativista sobre a síndrome alcoólica fetal. Ou seja, nenhuma mãe vai ter um filho com essa síndrome se não beber durante os 9 meses de gestação, as 30 e tantas semanas de gestação. Ou seja, são duas coisas que a gente pode evitar problemas futuros imensos para os filhos, se a gente conseguir enfrentar essas duas relações que muitos de nós temos com o álcool e com a nicotina. Enfim, eu tenho clareza de que muita coisa ainda eu poderia ter tocado aqui, lembrado, mas eu gostaria que essa nossa manifestação desse programa de hoje, atípico, pudesse servir pelo menos de semente para a gente fazer um movimento mais forte, para fortalecer e para proteger os nossos fetos, e entendendo como esta proteção sendo um direito desses fetos. Eles não, volto a dizer, eles não pediram para nascer, não pediram para ser concebidos, mas eles têm um direito à proteção, não só da fumaça, mas também um direito à proteção da indústria da nicotina, que é a coisa que mais interfere no controle do nicotinismo no planeta inteiro. Agradeço mesmo de coração se vocês puderem transmitir essas informações para as redes de vocês. Há necessidade das pessoas serem mais e melhor informadas para evitar problemas evitáveis. Tem que agradecer o Geraldo Rodrigues, o operador aqui do estúdio, sem ele não tinha programa, e agradecerei muitíssimo a vocês se vocês puderem compartilhar esse programa para o maior número de pessoas que vocês consigam. Um grande abraço, final de sábado maravilhoso para todos, e na semana que vem nós temos um tema também bastante espinhoso, que vai ser com o psicólogo Jacques Bezerra, e o tema que eu propus a ele, foi um pedido meu que a gente falasse sobre esse tema, que é a dependência, o vício em videogames, que é uma coisa que também pode estar passando desapercebida, mas que eu vou contar na semana que vem o que me impactou, qual foi a situação em que eu me vi, que me fez pensar em fazer um programa sobre esse e identificar a necessidade que mais pessoas saibam dessa situação. Então, sábado que vem, de 1h15 às 15 horas de sábado, dia 31 de agosto, confira o nosso programa e compartilhem com ele já durante a semana. Nós vamos falar sobre dependência de videogames. Posteriormente, até agora, vamos ter que fazer um também sobre bets, né, sobre apostas, mas isso fica para outro dia, outro momento, outubro, novembro. Grande abraço.